Bom, estamos dando então início à audiência pública de alteração da Lei Municipal 973/2002, que dispõe sobre a mobilidade municipal e urbana e a hierarquização do sistema viário para o município de Pranchita, Estado do Paraná, e da outras providências. Então, nesta lei, lá no artigo 14, ela fala da hierarquização das vias. Hoje vocês têm, então, 3 agrupamentos de vias. O que a gente chama de via estrutural, que é basicamente a PR-163 e as 2 avenidas. Vias coletoras são vias que têm importância de grande circulação, onde tem escola, onde tem alguma entidade de saúde, né? Enfim. E as demais são consideradas como as vias locais, né? Nós estamos propondo aqui a inserção de mais um agrupamento de vias. Por quê? Essas vias que nós temos aqui, elas têm um tamanho único, né? De previsibilidade. E todos esses tamanhos, elas não enquadram um agrupamento de arruamento, as quais vão receber, principalmente, este projeto de malha asfáltica, né? Então, o que são essas vias tipo 1? Vias urbanas. Vias urbanas tipo 1 compreende somente o trecho da rua Professor Leonardo Canzi, entre a rua Capibaribe e a rua Tietê. Nós já vamos mostrar um mapa onde estão essas ruas, né? A via urbana tipo 2. Então, a via urbana tipo 2, ela vai compreender a rua Valnei Justino, entre a rua João Alfredo e rua Luiz Rômio. Rua Ari Hoffman, entre a rua Francisco Dalbó e a rua Projetada A. A rua Arnaldo Busato, entre a rua Ari Hoffman e a Avenida Iguaçu. A rua João Batista Salvadori, entre a rua Padre Léo Beckman e a rua Capibaribe. Rua Luiz Rômio, entre a Avenida Amazonas e a Rua Xingu. Rua Avelino F. Roden, entre a Avenida Amazonas e a Rua Valnei Justino. E a Rua Xingu, entre a Rua João Alfredo e a Rua Projetada B. E as vias urbanas do tipo 3 são a Rua Joventino Fopa, entre a Rua João Batista Salvador e a Rua Palmeiras. A Rua Edith Diongo Guerro, entre a rua João Batista Salvador e a rua Palmeiras. Marcos, coloca para nós então o mapa ali para a gente mostrar onde estão alocadas essas ruas. Dá um zoom menor. Então, aqui nós temos a rua Professor Leonardo Canzi, a rua Valnei Justino, rua Francisco Roden, a Luiz Rômio, a rua Xingu, esses trechos aqui, que compreende. Para cima nós temos aqui também. Então, a rua João B. Salvador, rua Joventino, Fopa, a Edith Diongo, aqui a rua Ari Hoffman e a rua Arnaldo Busato. Então, esse conjunto de leis. E por que nós classificamos elas em 3 grupos? Né? Depois a gente vai deixar esse mapa novamente à disposição. Pode passar? Então, todas essas vias existentes, elas têm uma caixa atual e dimensões mínimas. O que significa isso? A gente tem que prever quanto que vai ter de pista de rodagem e quanto que vai ter de calçada, né? Que é o mínimo de estrutura que a gente precisa para receber o projeto. Então, as arteriais e coletoras eram de 20 metros e as locais eram de 16. Como vocês só tinham essas... Pode voltar? Como vocês só tinham esses 2 grupamentos, essas ruas citadas, elas não se enquadram dentro dessa medida mínima. Todas elas se encaixam como locais e elas não têm 16 metros entre uma calçada e outra, né? Então, dentro disso, nós propomos uma alteração, então... vocês não têm coletores, então a gente está alterando esse primeiro item, via estruturais e coletora, mantivemos com 20 metros. As demais ruas a gente não altera. E a gente está colocando, então, as vias urbanas tipo 1, né? Só volta lá para nós ver qual é essa rua, que eu não vou lembrar de cabeça. Volta lá, mais uma.
Isso. Que é a rua Professor Leonardo Canzi, né? Essa rua, ela vai ficar com 12 metros entre uma calçada, pista de rodagem e a outra calçada, né? As ruas do tipo 2, que são esse agrupamento de ruas aqui, não vou ler todos de novo, mas todo mundo já sabe qual é. Elas vão ficar com uma caixa de 11,5. E a rua tipo 3, que são as menores, que são essas duas aqui, elas vão ficar com uma caixa de 10,5. Né? Dentro disso, nós, então, criamos a estrutura das dimensões. Naturalmente, essa tabela ela faz parte da lei. Então, as ruas tipo 1 e tipo 2, elas vão ter que ter, no mínimo, uma pista de rodagem de 3,5 de cada faixa, né? E a tipo 3 de 3,25. Ambas não têm espaço para estacionamento, né? Então, nós não podemos prever estacionamento. Aí foi o pessoal, José, mas o cara vai estacionar. Aí a gente não pode fazer nada. Nós não temos rua para fazer estacionamento ali. Então, aí os moradores, como o prefeito comentou, né, o morador vai ter que se ajeitar, fazer uma garagem, enfim, aí é no seu lote, né? Porque nós temos um mínimo a atender. E isso nós estamos falando de uma norma nacional, NBR 9050, que prevê um mínimo de estrutura, né? E as urbanas tipo 3, né, nós mantivemos a estrutura de 2 de calçada, mas com uma pista de rodagem um pouquinho menor, também sem faixa de estacionamento. Pode passar? Então aqui está a imagem que vai representar então cada uma delas. Vocês percebam que a rua tipo 1, ela pode ter uma caixa de 12,5. Nós estamos prevendo o mínimo de 11. Ela pode ser maior, é o mínimo, né? As vias urbanas também tem, ela pode ser de 11,5. Nós estamos prevendo o mínimo de 11. Por que essa diferença? Porque nós estamos aqui tratando que é mínimo por lei e por recomendação da Associação Nacional de Normas, né? Mas a realidade aí, cada rua vai ter a sua realidade de acordo com a existência. E a rua tipo 3, a caixa de 10,5, como eu comentei, né? Eu coloco, pode voltar Eu coloco, então, em apreciação e votação a alteração do sistema viário com a inclusão desses 3 novos agrupamentos de vias urbanas no município de Pranchita. Alguma objeção? Então, damos-se aprovado, né, as novas vias do município e, a partir disso, o Conselho Municipal vai encaminhar para o Legislativo a proposta de lei aprovada em audiência pública, né? Então, uma salva de palmas para a aprovação. Eu deixo aberto para alguma dúvida, questionamentos. Fica à vontade. Só para falar no microfone, porque senão eu tenho que gravar, né? Senão não vai. Só uma perguntinha ali. Vai ter a rede de esgoto? Eu vou fazer a fala, depois vou passar, obviamente, para o prefeito, né? Nós, como empresa responsável pela revisão do plano diretor, né, nós estamos fazendo a previsibilidade e o planejamento. O município, se eu não me engano, tem um termo de convênio com a Sanepar, e é a Sanepar que vai fazer a instalação disso. Então, o que nós temos hoje de lei federal é o seguinte: até 2032, 90% da área urbana tem que ter rede de esgoto, né? Agora, se o prefeito quiser reforçar a minha fala, mas acho que é isso aí, né? Nós estamos bem adiantados hoje, município, entendeu? Se comparar com outros municípios, é lógico que vamos tentar procurar junto à Sanepar para que realmente aconteça, né? Mas hoje, na verdade, nós estamos para resolver e solucionar a situação de vocês aí, beleza? Como a gente falou, nós vamos ter uma audiência pública específica de planejamento do saneamento. As nossas audiências públicas sempre são avisadas com 15 dias de antecedência, em meios oficiais, rádio, etc., né? Então, nesse documento que nós vamos fazer do saneamento, vai ter a previsibilidade, mas eu te adianto isso. O município não vai fugir do que é o acordo com a Sanepar. A Sanepar fez um acordo com o governo federal.
90% da área urbana até 2032. Agora, o projeto técnico, daí a gente não tem acesso, né? Mais alguma pergunta? Eu não sei, prefeito Maiara, querem fazer uma fala final? Eu dou por encerrado. Eu só gostaria que colocasse ali o mapa de novo das ruas, porque talvez as pessoas por rua não tem, né? Até o Tarcísio pode me ajudar aqui, onde que é essas ruas aí, que o Felipe, não sei. O pessoal ter conhecimento, então, qual que vai ser as ruas que vão ser, né, que vai ser asfaltada aí. Aqui, eu acho que é lá embaixo, Felipe, pode me ajudar aqui, Felipe? Daqui aí, Felipe. Aqui é lá perto de onde tem o centro de triagem. Ah, lá no chão, lá embaixo? Não, essa aqui é lá no campinho. Essa aqui atrás do campinho, olha ali. Ah, atrás do campo, lá do fundo do vale. Ela sai na Francisco da Uó aqui, ó, na principal. Que passa na frente da empresa deles lá. Isso, e esse pedaço aqui é aquele pedaço onde tem aquele bueiro, que aqui é o campinho, ó. Ah, tá. Tá, esse outro pedaço aqui, onde que Esse é? aqui é o Avenida Fulano, aqui é aquele... Lá no fundo, lá? Não, essa aqui... Tá, eu sei, mas a outra lá Ah, aquele pedaço. Bertoque quis calçamento, desviou, agora perdeu o asfalto. Agora é só um pedaço. Se não tivesse feito calçamento, ia ser asfaltado toda a rua. É aquelas travessas, aqui na travessa. Ali tem a Coapar ali, né? Isso. Tá, vamos vendo qual mais aqui. Aqui é do Chimitão lá, que queriam tanto que... Todo dia me cobrando cascalho, o cascalho, eu falei, fique quieto com o cascalho, vamos fazer asfalto. Tá aí, ó. Olha, é toda ela, ó. É toda ela, viu? Daqui de baixo até lá em cima, fora. Tá, as outras lá em cima, lá na... Todas as ruas que não tem calçamento lá em cima vão ser asfaltadas, ó. Asfalto e calçada. Então, só para... Um dia o Oliveto me pediu, prefeito, vamos tapar com os buracos lá no calçamento, lá no bairro da Bola. Eu falei, não sou de tapar buraco, fazer asfalto. Está asfaltado lá. Mas beleza. Posso? Então, tá, eu agradeço a presença de todos, então.